pastor Iago nos eleva a Deus em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa para ver a tua palavra, abençoa o meu entendimento. Abençoa aqueles que não querem estar aqui criando, que aqueles que estão presentes, para que possamos juntos na comunhão. Amém. Aprendizado com isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Deixe sentar. Terça-feira tivemos lá em Inácio Maurício, uma reunião de estudo da Palavra de Deus. Sexta-feira estivemos em São Centro Seridó, eu, Suzana, o irmão João Leno e a irmã Eliette. Eu esteja abençoando. Fizemos ali uma visita na casa de Dona Alice, mais uma vez. Falamos sobre o Evangelho Santo e Eterno de Cristo Jesus. Pedimos aos irmãos que estejam orando pela saúde dela e principalmente pelo completo entendimento sobre vida eterna. Amém? Ontem fomos a Juazeirinho, tivemos uma boa reunião de estudo da Palavra de Deus, em comunhão com os irmãos ali. Pedimos aos irmãos oração também por esse trabalho. Essa semana devemos ter viagem a Fujão, né? E a João Pessoa, né? No cronograma devemos estar indo sábado próximo a João Pessoa. Estejamos orando por todos esses trabalhos que o Senhor tem dado o privilégio dessa igreja iniciar, e a oração que Deus tem crescimento. Amém, irmãos? Vamos dividir. As crianças vão até a sua sala com a professora. Estamos orando pelo trabalho da escola dominical. Deus esteja abençoando aos amados e muito queridos irmãos. Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar algo importante, como sempre fazemos aqui, mas algo que me chamou a atenção durante essa semana e eu observei algumas questões. Eu estava ouvindo, ou melhor, vendo uma mensagem de um pastor de uma igreja batista bíblica independente, independente como a nossa, ou seja, uma igreja não afiliada, uma igreja local e visível. E uma fala na construção daquela mensagem me incomodou um pouco e fui procurar estudar o assunto. A fala que me incomodou diz o seguinte: a sua perseverança é a prova da sua salvação. É uma frase bonita, não é? Sua perseverança é a prova da sua salvação. Ou ainda, a nossa perseverança é a prova da nossa salvação. Aí estaria certa essa maneira de pensar? Seria bíblico essa maneira de pensar? Essa maneira de pensar, ela caminha em direção à assertiva de que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Essa maneira de pensar, ela caminha corretamente para o que diz a palavra de Deus, que o crente salvo está na mão de Cristo e que da mão de Cristo ninguém pode arrebatar. Que nenhuma condenação é possível àquele que crê em Jesus. Bom, e aí eu começo a pesquisar, analisar e percebo que a mensagem fala sobre a perseverança dos salvos. Perseverança dos salvos, que é uma doutrina muito conhecida como o quinto ponto do calvinismo, não é? Já estudou sobre o calvinismo tem 5 pontos.
como o arminianismo também tem 5 pontos, né? E aí eu vou olhar algumas questões sobre isso. Declaração de fé calvinista: cremos que somente são crentes reais os que atuarem até o fim, que o seu perseverante apego a Cristo é o grande sinal que os distingue dos professantes superficiais, que uma providência especial vela sobre sua fidelidade, que são guardados pelo poder de Deus para a salvação através da fé. Essa aqui é uma declaração de fé muito conhecida, tem mais de 300 anos, acredito eu, que é uma declaração de fé ícone dos calvinistas. Tem problema nessa declaração, como foi posto aqui? Ela é clara, ela é conclusiva, o que é que ela diz? Eu vou repetir: cremos que somente são crentes reais os que atuarem até ao fim. Então, se alguém caiu no meio do caminho, um calvinista acredita que ele não era um salvo. Isso parece com a doutrina arminiana de que aquele que não perseverar até o fim não será salvo, que eles colocam de forma positiva: o que perseverar até o fim será salvo. Parece que os opositores a eles estão se dando os dedinhos para saírem em comunhão, né? Fazendo um pacto do dedinho. Aí ele vai dizer que o seu perseverante apego a Cristo é o grande sinal que os distingue dos professantes superficiais, que uma providência especial vela sobre a sua fidelidade e que são guardados pelo poder de Deus para a salvação através da fé. A expressão que são guardados pelo poder de Deus para a salvação através da fé coloca a salvação ainda no futuro, mas ela dá uma aparente segurança, não dá? Apesar de estar colocando no futuro. O problema é o que vem um pouquinho atrás, certo? Se remetendo ao seu perseverante apego a Cristo, que é o grande sinal que os distingue dos professantes superficiais, e que uma providência especial vela sobre ele. Ou seja, sem essa providência especial para que ele persevere, ele era um perdido. Em outras palavras, exige aí a perseverança até o fim. Diz que a perseverança não é obra do homem, que é um cuidado de Deus, mas exige a perseverança. Sem a perseverança, o camarada aqui não é salvo, né? Na declaração de fé também calvinista, que é conhecida como a Declaração de Fé da Filadélfia, aquele a quem Deus aceitou no amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, a quem foi dada a fé preciosa dos seus eleitos, não pode cair no estado da graça, nem total, nem finalmente, mas certamente perseverarão nela até o fim e serão salvos eternamente. Está vendo que quando nós olhamos para as declarações de fé calvinistas, cai por terra o mito de que o calvinismo advoga que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Para o calvinismo, só serão salvos aqueles que perseverarem até ao fim. Presta atenção na sentença final. Mas certamente perseverarão nela até o fim e serão salvos eternamente. Mais uma vez, os serão salvos. Se para que um indivíduo seja salvo é necessário que ele persevere até o fim, então ele não pode ainda dizer: eu sou uma pessoa salva, eu serei no futuro salvo, que cai na mesmíssima fé arminiana tão defendida pelos pentecostais. Porém, os reformados acreditam que o calvinismo ensina sobre certeza de salvação, e aí dá um trabalho convencê-los de que não. Nós vamos olhar mais algumas coisas para depois entrarmos na Bíblia. Nesse primeiro momento eu quero mostrar a vocês o que dizem grandes pensadores calvinistas a respeito
da perseverança dos salvos. A W. Pink diz o seguinte: fosse possível um dos eleitos de Deus se apostatar totalmente e perecer no fim, significaria que o Pai planejou algo que ele não conseguiu efetuar e que seu amor foi frustrado. Mais uma vez, certo? Colocando a coisa de forma dúbia, para dar a entender que o salvo é salvo, que o eleito foi salvo, mas deixando a brecha para quê? Para que, se fosse possível, o eleito se apostatar. Ou seja, nessa ideia aqui, o crente, o salvo, não pode apostatar, porque se assim o fizer, é porque não era salvo. Pink é um dos famosos pensadores calvinistas, certo? Há também uma outra colocação aqui de um camarada chamado Richard Bercher, não confundir com Beck, né? Certo? Ele diz o seguinte: a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles objetos do eterno decreto da eleição e por serem eles objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou os preservará e os santificará até ao final. Ou seja, enquanto não chegar ao final, o camarada não pode ter certeza de salvação. Então, pelo exposto aqui, fica claro que calvinismo não prega uma vez salvo, salvo para sempre. Calvinismo coloca de forma dúbia esta verdade, para que talvez até alguém vá nessa direção, mas ao ser estudado o assunto mais profundamente, nós vamos ver que há um engodo, uma fantasia, uma mentira. Certo? O quinto ponto do calvinismo, ele toca o quinto ponto do arminianismo, e ambos caminham na direção, no ensino, de que o crente pode perder a salvação. Obviamente que jamais um calvinista vai dizer que o crente pode perder a salvação. O que é que ele vai dizer? Que o crente, por não ter perseverado até o fim, era um sinal claro de que ele não havia sido um eleito. Veja no jogo de palavras aqui: a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação. Não afirma que os eleitos são salvos, afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação. Se alguém cair, é porque não era salvo. O arminiano vai dizer: caiu, perdeu. Eles vão dizer: não, ele não perdeu, ele não era salvo. Mas o resultado é o mesmo. E é interessante que coloca-se a coisa na base do sistema, na base da falação humana. Não confundir essa coisa do calvinismo com a doutrina batista da eterna segurança, uma vez salvo, salvo para sempre. E aqui quem está colocando é de novo o Richard. Ele diz: a doutrina batista da eterna segurança, uma vez salvo, salvo para sempre, tende a desprezar e negligenciar a necessidade da perseverança como prova da verdadeira salvação. Aqui a máscara cai. E aqui um calvinista está dizendo que a doutrina batista da eterna certeza de salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, não é igual à doutrina calvinista. Porque eu chegar aqui e dizer: olha, gente, vamos entender que nós cremos que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre, e que essa não é a doutrina calvinista. Eu sou batista. Você está puxando sardinha para o seu lado. Mas aqui é um calvinista, e eu quero repetir: a doutrina batista da eterna segurança, uma vez salvo e salvo para sempre, tende a desprezar e a negligenciar a necessidade da perseverança como prova da verdadeira salvação. Deste modo, se ensinarmos a segurança da salvação para um crente e não lhe ensinarmos a realidade da perseverança como prova da salvação, poderemos produzir o mesmo resultado da doutrina do crente carnal, que pensam ser salvos, mas não o são. Mais claro do que isso? Impossível, né? Mais claro do que isso? Impossível. Então, nós não podemos aceitar
como bíblica a doutrina do calvinismo, o quinto ponto do calvinismo. Nós estamos observando aqui nesta manhã exatamente o quinto ponto do calvinismo, não todo o calvinismo de modo geral. O que nós vamos ver? Eu estava olhando essa frase aqui e vamos ler um pouco diferente, certo? A doutrina batista, portanto, bíblica, certo? A doutrina batista, portanto, bíblica, ou ainda a doutrina bíblica, portanto, batista, da eterna segurança, parênteses, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a doutrina da palavra de Deus, é a doutrina batista, a doutrina que nós cremos, é a doutrina que nós chamamos de bíblica, certo? A doutrina que nós chamamos bíblica. Por exemplo, só fazendo uma pergunta para a gente continuar aqui. Está claro que nos documentos citados dos calvinistas há uma clareza em advogar que sem a perseverança não há certeza, segurança de salvação. Está claro também que os próprios documentos dizem que há uma diferença entre a doutrina batista, de que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre, para a doutrina da perseverança dos santos. Está claro? Ou eu estou exagerando? Ou eu estou vendo coisa que eu não li? São duas condicionantes. A condição bíblica é imediata, a condição calvinista ela é futura. E depende do homem, e a batista depende de Deus. São condições diferentes. São coisas distintas, são coisas diferentes, certo? E a gente vai observando, vai vendo, e quando você pergunta a um calvinista, tem certeza da salvação? Tem. Mas a certeza da salvação dele não se baseia na pessoa de Cristo, mas sim na questão, porque o eleito foi eleito, então o eleito certamente vai ser salvo. Se Deus elegeu e Ele chamou eficazmente, então Ele vai preservar prudentemente para a salvação. Só que nós sabemos que na própria Bíblia há registro de pessoas que morreram da queda. E a Bíblia adverte que todos nós pecamos todos os dias. Que perseverança é essa? Perseverar até o fim, seria perseverar em um pleno estado de perfeita separação do pecado até o dia da morte. E quem é que faz isso? Aí já tem outro discurso que nós não vamos entrar aqui agora, porque senão nós perderíamos a manhã inteira. Então nós vamos olhar o seguinte: nós vamos olhar essa doutrina bíblica, portanto batista, de que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre, mostrando que nessa doutrina a salvação é um ato único e instantâneo, um ato único e imediato, certo? E que, como já foi visto, na pretensa doutrina calvinista, essa salvação ela é ainda futura, certo? Ela ocorreu no passado, ocorreu no chamado e está sendo guardada para que no futuro o crente seja, então, convictamente salvo. Ok? Vamos olhar na Bíblia, a palavra de Deus, o que diz o Evangelho sobre a salvação. Sobre a salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Alguém pode dizer, mas pastor, o senhor vai citar esse versículo de novo? Ninguém aguenta mais. É segurança para vós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem quando? Agora, no momento em que creu. No momento que eu criei em Cristo, no dia 8 de maio de 1990, eu fui completamente salvo do mesmo jeito que eu estou hoje salvo, e do mesmo jeito que eu estarei salvo quando meu corpo já estiver glorificado. Nada que eu possa fazer desde o dia em que eu recebi Cristo como meu Salvador até o dia do arrebatamento dos salvos poderá melhorar esse status
o estado de salvação. A minha salvação ela é perfeita e completa em Cristo, desde o momento que eu criei em Jesus como meu Salvador pessoal. Esse é o que a palavra de Deus ensina, esse é o Evangelho de Cristo. Não há margens para outra questão. A salvação é presente. Como nós vimos aqui, nas proposituras calvinistas, há uma necessidade de perseverança para a verdadeira salvação. Há uma necessidade de que o crente persevere até o dia da morte ou até o dia do arrebatamento, para que ele tenha então assim a sua convicta certeza. Ah, mas eu tenho porque eu sou eleito. Bom, mas não é isso, nós não estamos tratando dessa questão. Nós estamos tratando que há uma brecha argumentativa. Que no argumento calvinista há uma brecha para que aquele que cair, que ele não tenha a eterna certeza da sua salvação. Alguns calvinistas interpretam diferente, dizem, não, o crente é salvo e acabou. Graças a Deus porque ele tem essa convicção. Mas nós não estamos tratando aqui de convicção pessoal, de A, de B, de C ou de D. Nós estamos tratando aqui do que diz os documentos em relação à doutrina. E os documentos em relação à doutrina exigem a perseverança do salvo até o fim. Se esse salvo não perseverar até o fim, é porque ele não era um crente verdadeiramente nascido de novo. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente ver citar mais uma vez a fala de alguém aqui. A perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles objetos do eterno decreto da eleição, por serem eles objetos da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou os preservará e os santificará até ao final. Ou seja, a colocação é muito clara que não existe tem a vida eterna, que o amor de Deus os preservará, que o amor de Deus estará. Mas aqui nós estamos falando de algo objetivo. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem. Quem crê em Jesus não está apontando para o futuro. No futuro nós seremos glorificados. No futuro nós teremos um corpo igual ao corpo de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Mas não resta dúvidas de que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Destaque no versículo 36 o termo tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Você pode dizer, pastor, eu já sei de qual é esse texto. Amém, você já sabe de qual é esse texto, mas nós estamos dando aqui a você uma ferramenta para que você possa usá-lo com sabedoria, se necessário for, argumentar com calvinistas. E não deixar ele usar esse texto fora do contexto, dizendo, não, mas é porque ele está dizendo aí que Deus vai preservá-lo. Não, Deus não está dizendo que vai preservar. Deus está dizendo que ele tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Esse é o fato. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Obviamente que dos salvos esperamos coisas melhores, não é assim? Uma linguagem lá de Hebreus. Dos salvos nós esperamos que caminhem no caminho do Senhor, que andem bem direitamente, que vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Mas aí há todas essas exortações, esse conteúdo exortativo nas Sagradas Escrituras, mas nunca jamais para questionar o estado de salvo. Nunca jamais para questionar a salvação. Nunca jamais para dizer, peraí, se tu não andar assim, pelo contrário, né? Quando a palavra de Deus diz para andar de modo digno do Evangelho, é porque o camarada poderia estar andando de modo indigno do Evangelho, mas que não desvincula ele do Evangelho. Ei, ande direito porque você é uma pessoa salva. Não jamais, ei rapaz, tu fazendo isso pode ser que isso seja uma prova de que você não seja um salvo, um eleito. Usando a linguagem deles, um eleito. Vocês estão entendendo?
Então, andar de modo digno é uma exortação para que o crente tenha inteira certeza que é salvo, de que ele está andando errado, mas não toca, não questiona a salvação dele. Salvação bíblica, ela é ato único, um ato único. Ela foi operada de uma vez para sempre. Não é à toa que Jesus classifica como novo nascimento. O nascimento natural, ele ocorre a partir da gestação, da geração, não é? E um único espermatozoide, ele penetra um ovo. Feito essa penetração, gerou-se uma vida. Tem como repetir? Tem como repetir? Não repete, é um ato único. Agora, aquela vida pode crescer no ventre, nascer, desenvolver-se, produzir outros filhos. Mas ela não pode ser repetida, esse processo não pode ser repetido. Você nasce uma vez. Ao homem está ordenado nascer uma vez, vindo depois o juízo. O novo nascimento do mesmo modo. Você só pode nascer uma vez. E não pode desnascer. Você já ouviu falar do ensino do desnascimento? Morrer não é desnascer. Morrer é morrer. Certo? Então, nessa perspectiva calvinista, você nasceu, mas pode ser que você não tenha nascido. Necessário vos é nascer de novo. Novo nascimento é uma vez para sempre. Aquele que foi nascido de novo jamais pode desnascer. Eu tenho repetido isso aqui muitas vezes para ver se as pessoas entendem. Quando você coloca tem a vida eterna, vírgula, necessário, você descredencia o evangelho. Você volta para a velha boa Roma, né? Boa, certo? Você volta para Roma. Calvinismo é uma extensão do romanismo. Então, quando um calvinista sai do calvinismo e volta para Roma, nada mais é de que voltou de onde nunca deveria ter saído. Fica lá mesmo. Para ver se um batista vai lá e prega o evangelho e ele converte-se a Cristo. Converte-se a Cristo. Então veja bem, quem crê no Filho tem a vida eterna. Só um adendo, presta atenção, o Filho é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Observe que na promessa da vinda de Jesus Cristo envolve pronomes pessoais. No nascimento de Cristo envolve pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Que o tratar do Espírito Santo em relação a Cristo o dota de personalidade, individualidade e personalidade, certo? Então, quando nós falamos crer em Cristo, quem tem o Filho, quem tem a pessoa do Filho, quem tem a pessoa do Filho. Ah, mas eu já tenho uma religião, eu já tenho minha igreja. Eu não entro nisso. Tua religião, tua igreja, minha igreja, igreja de B, de C e D, não te ajuda na salvação. Nós estamos falando de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Tem o Filho, tem a pessoa do Filho. Quem crê na pessoa do Filho tem a vida eterna. Mais adiante, no capítulo 5, no versículo 24, a linguagem de Cristo não abre brechas para argumentações de dúvidas. Versículo 24, 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para
a vida. Cadê a dúvida? Cadê a dúvida? Cadê a dúvida? Tem a vida eterna. Não tem emenda. É direto. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Cremos que somente os crentes reais, os que atuaram até ao fim, que o seu perseverante apego a Cristo é o grande sinal que os distingue dos professantes superficiais. Não tem brechas para esse acréscimo, para esse adendo. Não há essa brecha. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a doutrina bíblica de que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Essa é a doutrina que o nosso amigo calvinista fez para nós o favor de chamar de batista. Doutrina bíblica, portanto, batista, de que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Uma vez salvo e salvo para sempre. O texto de João, ele diz: não entrará em condenação. Está dizendo que o crente não entrará na condenação. Não é por causa do crente, mas é por causa de Jesus Cristo. É difícil de entender isso? Não é difícil de entender, irmãos. Não é difícil. No Evangelho de João ainda, e depois nós vamos até Romanos, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não é, e o que vem a mim, de maneira nenhuma cairá. É Ele que diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. Caindo ou ficando de pé, está na mão de Jesus. Lembrando, o cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O Espírito está pronto, não é verdade? A carne, porém, é fraca. Certo? Metemos nessas questões. Cravemos, nós estamos falando de ponto de convicção de fé. Nós estamos falando de confronto entre ideologia religiosa e Bíblia. Na ideologia religiosa há um ataque ao que a Bíblia ensina, há um ataque ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem está em Jesus tem a vida eterna. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida eterna. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não será condenado. O próprio Cristo diz que ninguém arrebata da mão dele. O próprio Cristo diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. A responsabilidade da salvação do crente repousa sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há em lugar nenhum da Bíblia a menor vírgula, o menor ponto, o menor artigo que venha indicar que a tua salvação, que a minha salvação esteja nas nossas mãos. A salvação está nas mãos do Senhor. Então, o seu apego é seu, como está posto aqui, né? A sua perseverança é a prova da sua salvação. Ou seja, a sua perseverança é sua. E aqui, Cristo chama para si. O cuidado de salvar é de Cristo. Amém? O cuidado de salvar é de Cristo. Vamos até Romanos, por favor. Quando se diz a sua perseverança é a prova da sua salvação,
está indicando que o sujeito da ação está fazendo algo, né? Ele está trabalhando em alguma coisa. Ou seja, a sua perseverança é o seu trabalho. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, o homem é salvo por Cristo e ocorre uma imputação. Você sabe o que é uma imputação, não é? O que é uma imputação? Quando alguém corta, tira um pedaço, né? Fulano teve o seu braço amputado, alguém foi lá e cortou o braço do camarada, né? E uma imputação, o que é? Acusação. Uma acusação, né? Colocar algo no direito é uma acusação, na contabilidade é uma agregação de valores, né? Por exemplo, fulano tem agregado ao seu capital tanto advindo da empresa tal, certo? Então Deus, na pessoa bendita de Cristo, não imputa, né, pecado. Deus, na pessoa de Cristo, lhe imputa justiça, lhe coloca na sua conta a justiça, certo? Deus imputa justiça. Deus coloca a justiça de Cristo em nossa conta. Digamos que está lá a nossa conta como perdido. A nossa conta tem uma dívida imensa que nós não podemos pagar. Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando nós cremos em Jesus, toda a justiça de Cristo ela é colocada em nossa conta e o nosso ativo cresce. Eu estava numa situação de negativa, não havia saldo, só havia dívida. A morte de Cristo, quando eu creio nele, toda a justiça advinda de Cristo, toda a bondade, todos os méritos de Cristo são colocados na minha conta. Então a palavra de Deus diz exatamente isso. Romanos capítulo 4. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A nossa maldade foi o quê? Perdoada. Os nossos pecados foram o quê? Cobertos. Então eu não sou salvo porque eu estou perseverando. Eu não sou salvo porque estou pregando o Evangelho. Eu sou salvo porque os meus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus. Eu sou salvo porque toda a bondade, toda a misericórdia, toda a justiça de Cristo foi imputada em minha conta. Interessante que a colocação, os pecados são cobertos, não estão cobertos, porque se estão cobertos, é a questão da condição, a questão da constante. Os pecados foram cobertos, passados, presentes e futuros, certo? Vamos pecar mais? Não é isso. Eu não conheço nenhum crente salvo com esse sentimento. Pelo contrário, quando o crente peca, ele se entristece. O Espírito Santo o faz entristecer. Porém, eu não posso viver com pesar, com medo, como se qualquer que for o pecado fosse me separar do amor do nosso Deus. O amor que Jesus Cristo demonstrou por nós naquela maldita cruz. Então, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim, também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas.
Então, por exemplo, quando alguém parte para a prerrogativa da perseverança, ele esquece algo bem interessante: o perdão dos pecados. No sangue de Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados. Nossos pecados foram perdoados. Nós não estamos buscando ainda o perdão dos pecados. Os nossos pecados já foram perdoados. No sangue de Cristo, nós temos o perdão dos pecados. Você não está buscando ainda ter os seus pecados perdoados, tá? O sangue de Cristo nos perdoou o pecado. Não vamos pensar, toda a justiça de Cristo, toda a justiça de Cristo, ela foi depositada em nosso lugar. Então não pense, eu vou parar de pecar, porque aí eu vou ser salvo. Não. Não é isso que acontece. Eu devo me separar do pecado, porque eu já sou uma pessoa salva. Eu não devo me separar do pecado pensando em ser salvo. Estou entendendo? Se não for assim, a gente vai ter problemas. Os nossos pecados foram perdoados quando nós cremos em Jesus Cristo. Os nossos pecados foram cobertos. As nossas maldades foram perdoadas. Elas completamente todas. Por que nós somos perdoados? Não, porque nós somos bonzinhos. O sangue de Cristo nos livra do inferno. Não vamos ficar... Eu estou mostrando isso aos irmãos hoje porque existem muitas pessoas que estão sendo conduzidas por esse processo de fé calvinista, por esse processo que leva ou que mantém o homem distante da verdade, e nós precisamos orientá-los. E mais, não vamos orientar ninguém, mas nós não podemos deixar a doutrina errada entrar no nosso meio. Porque quando a doutrina errada entra no nosso meio, a coisa se desmantela. Porque o crente salvo hoje, pela doutrina correta, ele é eternamente salvo. Mas se a doutrina errada entra na igreja, a geração futura vai ser salva com a doutrina errada? E quem é a geração futura? Filhos, netos, bisnetos, não é assim? Filhos, netos, bisnetos. Então, o que é importante entendermos? Pecados foram perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 48, nós temos uma fala de Cristo em relação a como os pecados são perdoados. Versículo 48, e disse a ela: os teus pecados são perdoados. Na salvação existe perdão de pecado. Pense nisso.
Você é salvo, eu sou salvo, porque Deus perdoou os nossos pecados. Não foi porque nós paramos de pecar, não. Não estamos fazendo apologia ao pecado, irmãos. O pecado é algo destrutivo. Porém, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Em Romanos capítulo 8, versículo 3, Romanos 8, 3, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. A lei não podia tirar pecado. A lei não podia perdoar pecado. Mas na pessoa, estão lembrando lá atrás a questão de Cristo ser pessoa, uma pessoa, na pessoa de Cristo foi condenar o pecado. Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, em Cristo, nós temos o perdão dos pecados. Romanos capítulo 11, versículo 27. Eu não sou salvo porque estou perseverando, não. A doutrina bíblica da eterna segurança dos salvos diz que quem crê em Jesus é salvo, porque, olha só, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele tirou os nossos pecados e o cravou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Certo? Ele tirou o pecado. Nós não estamos falando de coisas. Ele tirou o pecado. Ele tirou o pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 6. Hebreus 10, 6. Lembrando, nós não somos salvos porque não pecamos, nós somos salvos porque Ele tratou dos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 6. Holocausto de oblação pelo pecado não te agrada. Por que não agradam a Deus? Porque não se faz mais necessário. Se o pecado era necessário ficar toda semana, o erro do catolicismo, toda semana eles têm mata Cristo. A Igreja Católica, ela nasce, a apostasia batista, que dá origem à Igreja Católica, preste atenção nisso. A apostasia batista, que dá origem à Igreja Católica, perde a certeza da salvação e passa a querer repetir o sacrifício de Cristo. Por isso que a missa é o quê? Sacrifício, encontro de Cristo. Ou seja, matar Cristo sem derramamento de sangue. Quando Cristo está na hóstia, né, segundo o catolicismo, que eles quebram, Cristo foi morto novamente. E eu, quando era menino, que era católico, eu ia para a missa
E eu ficava incomodado com a frase do padre: o sacrifício da Santa Missa. E eu pensava que ele estava falando que as pessoas estavam ali se sacrificando, mas não era um sacrifício, era um encontro de pessoas, as pessoas conversavam, brincavam e tal, e assistia o serviço religioso deles. Aí ele chamava aquilo de sacrifício, e eu só vim entender isso depois de crente, lendo o livro de Aníbal Pereira dos Reis, A Missa. Ou seja, por que era um sacrifício? Porque eles matam Jesus, certo? Quebram Jesus, então ali Jesus está morrendo novamente. E o católico que nega a morte de Cristo na missa, pelo direito canônico, é réu de excomunhão. Vocês excomungaram. Porque para o romanismo, Cristo está corporalmente, fisicamente ali na horta. Aí a Bíblia diz: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Por que não agradam? Por que não agradam? Porque os pecados nossos já foram cobertos pelo verdadeiro e único sacrifício aceitável, o sacrifício de Cristo, feito uma vez para sempre. Então, essa ideia de perseverar anula o perdão dos pecados, anula o perdão dos pecados, anula completamente o perdão dos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 17, Hebreus 10, 17. Olha a verdade que acaba com qualquer perspectiva de perda de salvação ou de perseverança como meio de salvação. Perseverança é algo que devemos ter para recebermos galardão e não para sermos salvos. Versículo 17 diz o quê? E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O sacrifício que Cristo fez, irmãos, é tão grande, que não há mais necessidade disso. No versículo 18 ele diz: ora, onde há remissão destes? Não há mais obração pelo pecado. Calvinistas, olhem a Bíblia. Calvinistas, o crente é salvo uma vez e uma vez para sempre. Nós não estamos em um processo de salvação, nós somos salvos. Do mesmo jeito que eu nasci a primeira vez, um único espermatozoide penetrou ao óvulo de minha mãe e eu fui gerado uma única vez. E eu fui gerado e eu nasci, vim ao mundo no dia 11 de julho do século passado, 1967. Nasci uma vez. Fui concebido uma vez. Da concepção até hoje, só foi uma concepção. E eu nasci de novo no dia 8 de maio de 1990, também no século passado. E eu só nasci uma vez. E a remissão que cobriu os meus pecados anula qualquer necessidade de outra. O que me encanta na doutrina bíblica, portanto batista, ou na doutrina batista, portanto bíblica, de que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos separa do pecado pela alegria de sermos salvos, amém? Amém. Não é pelo medo de não sermos salvos, não é pelo medo de não estarmos perseverando, é pela alegria de sermos salvos. Amados irmãos, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Aí nós temos uma exortação a fugir do pecado. Aí você vai ver o porquê. Não para você ter medo de perder salvação. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas a fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Por que eu tenho de fugir da fornicação? Porque eu tenho de fugir do pecado. Não é porque eu vou deixar de ser templo, é porque o Espírito de Deus habita no meu corpo. Vocês estão entendendo? Eita, pecou, é porque não era crente. Eita, pecou, é porque não era eleito. Que conversa! Certo? É o Espírito de Deus dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Atenta, rapaz, foge do pecado porque tu pertence a Deus. Não é, se tu pecar tu vai deixar de ser de Deus, ou se tu pecar é porque tu não era de Deus. Fuja. A lógica bíblica, o ensino bíblico, amar da Bíblia é: fuja do pecado porque você pertence a Deus. Não é, fuja do pecado porque senão estará evidenciado de que você não é de Deus. Ou ainda, fuja do pecado, senão você deixará de ser de Deus. Mas como nós não estamos tratando do ponto do arminiano, depois eu vou até tratar desse seguinte ponto do arminiano, do seu Armínio, porque é importante também a gente olhar na mesma direção que nós estamos fazendo aqui. Apesar de que esse estudo aqui serve para os dois, né? Eu podia até ter trazido já os dois e num estudo só resolver a questão. Então veja bem, a Bíblia está dizendo: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a fornicação, aliás, mais do que fornica, vou reler direito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então veja bem, não há uma ameaça. O camarada estava fornicando. Havia problemas de fornicação na igreja em Corinto? Havia um camarada que estava fornicando com a mulher do seu próprio pai. E aí o Espírito Santo está dizendo: olha, a fornicação é um pecado que é cometido no próprio corpo. Fugir da fornicação. Por quê? O argumento não é porque se você continuar fornicando é uma evidência de que você não é filho de Deus. Ou ainda, se você continuar fornicando, você deixa de ser filho de Deus. Não existe nada disso. Ele diz: não fornique porque você é templo santo do Espírito de Deus. Não fornique porque você é a habitação de Deus em Espírito. Diferente, não é? Diferente do que querem os calvinistas. Bem diferente mesmo. Então, devemos ter esse cuidado para a honra e glória tão somente de Deus. Vamos voltar a Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 28.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Cristo levou os pecados, amém? Cristo levou os pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre. Preste atenção nisso. Simples. Somos salvos por causa do perdão dos pecados. Do perdão. Não é da perseverança. É do perdão. Ah, mas pastor, é tudo igual, porque perseverança começa com P e perdão também. Não, viu? Eu vou misturar as coisas. Somos salvos, porque Cristo perdoa os nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 do capítulo 1 de Colossenses: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós somos salvos, completamente salvos, uma vez salvos, salvos para sempre, porque no sangue de Cristo nós tivemos a redenção, porque no sangue de Cristo nós tivemos a remissão dos pecados, a remissão dos pecados para sempre. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o texto muito conhecido dos irmãos, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Dado o pecado, ele nos tirou, ele nos vivificou, ele nos deu vida, e de uma vez para sempre. Certo? O novo nascimento foi operado em nós exatamente quando Deus nos vivificou, nos tirando do estado de morte em pecado para um estado de vida em Jesus Cristo, para a honra e glória daqueles que creem em Cristo como seu Salvador pessoal. E para encerrar, eu vou convidar os irmãos para voltar para Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei de seus pecados. Deus não lembra. Você está lembrando? Você lembra que hoje de manhã você pecou? Essa hora da manhã é quase impossível um grupo de salvos, uma igreja batista, cada um ter pecado pelo menos umas 3, 4 vezes. Você lembra, né, que você pecou hoje? Você sabe que você vai pecar amanhã, né? Você lembra, você sabe, pensa que Deus lembra? Amém? Deus não lembra. Que salvação grande é essa, tá vendo? Que salvação grande é essa que Deus nos deu, irmãos? Toda e qualquer doutrina que agrida a doutrina da eterna certeza de salvação não pertence a Deus. Amém? Deus, vamos juntos, nós todos dizermos em uma só voz esse versículo 17. Vamos lá? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há uma remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Deus não lembra
do nosso pecado. Amém? Eu me lembro. Você se lembra. O inimigo lembra. O inimigo vai lá dizer, mas Deus não lembra, porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo, aquele que morreu uma vez na cruz para ser o nosso único e todo suficiente Salvador. Portanto, meus amados irmãos, calvinismo não, Cristo Jesus. Amém? Calvinismo coloca dúvida. Eu vou terminar com a frase inicial, né? A sua perseverança é a prova da sua salvação. Conversa fiada. O sacrifício de Cristo é a prova da minha salvação. A remissão dos pecados obtidos pelo sangue de Cristo é a prova da minha salvação. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Vamos, as crianças. O cameraman vai chegar ali com cameraman. Jesus veio a mim.